Boa noite aos encarnados, aos desencarnados, aos que vão ver essa palestra depois nas redes sociais. Eu vou iniciar com uma leitura que eu peguei aleatória aqui, né? Você é como um diamante. A sua natureza íntima, profunda e verdadeira é de uma beleza indescritível. Há ali harmonia, paz e alegria. É ponto sensível de amor e energia cósmica. Para descobrir esse tesouro, desfaça-se dos maus pensamentos. Eles são indesejável envoltório da pedra preciosa. Aceite e ame a vida. Renda graças a Deus. Reconhecer-se depositário de luz e vida divinas é entrar na melhor segurança que existe. Então, convido a todos para nós fecharmos nossos olhos, elevarmos nossos pensamentos a Deus, agradecer por mais esse dia, por mais essa segunda-feira, por estarmos aqui todos juntos, em nome de Jesus, em nome do amor, da paz que nos cerca, dessa espiritualidade que cuida da gente, que está sempre aqui nessa casa, nos iluminando, nos acolhendo. Pedimos a iluminação, Senhor, o teu amor sobre nós. Muito obrigada, Mestre Jesus, por mais esse dia, por mais esse encontro. E que assim seja. Obrigado, Maria. Boa noite. Boa noite aos encarnados, né? E também aos desencarnados, que a gente não os vê, né? Mas que com certeza estão presentes, né? Então, estamos chegando perto do dia de finados, né? Também, né? É uma data que a gente sabe que o Espiritismo, ele desmistificou, ele desmistificou a morte, né? Que é apenas uma passagem, né? Então é um dia que a gente lembra de entes queridos, né? Estão lá do outro lado e provavelmente eles pensam em nós que estamos aqui, né? Então que a gente deseja o bem para eles, né? Faça nossas homenagens, tudo, né? E deseje que estejam bem, né? E eu resolvi fazer hoje uma... Peguei ontem à noite, eu vou fazer a mesma passagem que saiu durante o Evangelho, que a gente faz o Evangelho no Lar, às 9 da noite, no domingo. E saiu essa aqui, que eu achei bem interessante de passar, que é do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? A caridade, instruções dos Espíritos, né? A caridade material e a caridade moral, do capítulo Não Saiba, o capítulo 13 é Não Saiba a mão, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, né? Então esse capítulo ele fala bastante a respeito, né, sobre a caridade. E aqui vai separar um pouquinho da material e a moral. Então, a caridade material e a caridade moral. Então, começa assim: amemo-nos uns aos outros e façamos ao outrem o que quereríamos que nos fosse feito. Toda a religião, toda a moral se encontram encerrada nesses dois preceitos. Se fossem seguidos neste mundo, seríeis todos perfeitos. Nada mais de ódio, de divergência, direi mais ainda, nada mais de pobreza, porque o supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam. E não veríeis mais, nos sombrios bairros que habitei durante minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças necessitadas de tudo. Né? Então, aqui já dá um preceito, né? Vem falar a respeito da... Se a gente fosse um pouquinho mais equilibrado, né? Se a gente tivesse um pouquinho mais, talvez, a gente tivesse mais maturidade, talvez como espíritos, né? Nós estaríamos um pouco mais para frente e talvez já não existissem mais essas divergências entre as criaturas e também as diferenças sociais também, né? Que falou ali sobre o supérfluo, né? E um pouquinho sobre da caridade material. A caridade material é aquela que a gente doa algo para alguém, né?
Geralmente tem as doações de alimentos, doações de dinheiro, enfim, todo tipo de doação feita, né? E eu aqui nesse capítulo vai falar mais a respeito da moral, que é quando a gente tenta se melhorar um pouquinho, a nossa índole, o nosso proceder, né? Boa noite, boa noite, né? Então, aqui vai falar agora sobre aqueles que têm mais sobre a terra, né? Diz assim: ricos, pensai um pouco nisso, ajudai com o que tendes de melhor os infelizes. Dai, porque Deus vos retribuirá um dia o bem que houverdes feito, para que encontreis, ao sair do vosso envoltório terrestre, um cortejo de espíritos reconhecidos, que vos receberão no limiar de um mundo mais feliz. Se pudesseis saber a alegria que experimentei em reencontrar aqui a quem pude beneficiar em minha última vida terrena. Então, no caso, esse texto aqui de irmã Rosália, né? Ela fala assim que todo bem que a gente faz, né, nos acompanha. Tudo que a gente fizer de bem para o nosso semelhante, né, fica conosco. E agora há pouco eu dei uma olhadinha numa palestra do Haroldo Dutra. E o Haroldo Dutra, ele fala a respeito assim que nós espíritas, né, como é que a gente vai reconhecer os nossos progressos lá do outro lado? Né? O material a gente sabe que fica aqui. E o Haroldo Dutra ele cita assim que geralmente as cicatrizes que a gente carrega conosco, né, as dores que a gente sofreu neste mundo, que nos ensinaram algo, é o que a gente leva. E o que nos marca o nosso progresso. Então, olha bem, essas cicatrizes que a gente tem, geralmente são erros, são algo que a gente fez contra algo ou alguém. E isso permanece conosco. Que bom quando não há mais laços a serem reparados. Né? Essas cicatrizes, elas... É aquela coisa, é que nem aquela história, né? E tinha um pai, daí pegou um dia e disse pro filho, né? Tô te dando um saco de prego aqui, meu filho. E toda vez que tu ficar nervoso ou revoltado, tu vai lá naquela cerca lá e tu prega um prego. Entregou o saco de prego pro filho. E o filho, né, durante a sua existência, né, durante a sua vida, quando ficava nervoso, brigava com alguém, ia lá e pá, batia um prego. E daí chegou certa feita e chegou pro pai, pai, acabaram-se os pregos. Né? Daí, tá, agora tu vai lá, tu vai retirar os pregos. Cada vez que tu ficar nervoso, tu vai lá e tira o prego. E assim o fez. E daí chegou assim, ó, foi mostrar pro filho. Tá vendo esses furos que ficaram? Esses são tudo que fica junto contigo. Todas as lembranças, tudo que tu ficou, fica contigo. A parte ruim é que tu não tem como desmarcar essa parede aí que tá toda pregada. Né? São cicatrizes, são marcas que tu vai carregar contigo. Né? Vai passar a tua geração, talvez tu olhe lá para trás, tu vai ver a parede tudo cheia de furos. Tu vai saber o que aconteceu. Né? E essa lição vale para nós, né? Então, como a gente age, o nosso proceder perante o nosso próximo, como a gente age, né? Se a gente guarda mágoa, rancor, dores que a gente carrega no nosso passado, tudo isso são cicatrizes. Elas tendem a educar, a gente olha aquilo ali, fica como uma lembrança, né? E o Haroldo Dutra, ele vai um pouquinho além, né? Ele fala a respeito que fica no subconsciente da gente.
Tem seres que são mais amargurados. Tem seres que carregam muita culpa. E ele pede assim, ó, antes da gente praticar a caridade, ele pede assim para a gente praticar primeiro para a gente a caridade. Amarmos a nós mesmos. Mas daí tem gente que, ele até brincou, né? Tem gente que vai, vou me amar um pouquinho, né? Vou lá, vou comprar uma bolsa. Vou lá, vou comprar, né, um relógio. Vou lá e vou comprar tal coisa, aquilo vai me alimentar, me presenteio, né? E não é nesse sentido que ele queria dizer para nos amarmos. Era para ver o que verdadeiramente faz bem para a gente. Né? O que nos faz bem aqui na Terra? Né? A parte material é necessária. É. Só que ela não é um móvel maior da gente estar aqui. Né? Aquelas criaturas, muitas vezes, que dentro de um lar, né? Muitas vezes vivem em conflito, vivem se alfinetando. Né? Tá ali um dos motivos da tua existência. É entendimento entre as criaturas. Dentro do trabalho, aquelas criaturas que não têm jeito de se entenderem. Por isso que a gente reencontra essa criatura. E a forma de caridade moral, muitas vezes, consiste em a gente relevar um pouquinho. Relevar as atitudes. É uma forma de caridade. Ouvir o que os outros têm a falar. Nem sempre a gente pode dizer assim, não, mas eu tenho razão. E se a gente pedir para o outro, ele vai dizer, não, mas eu tenho razão também. Tem uma divergência aí. E muitas vezes, como curar isso? Né? Entendimento, conversa. Né? Uma hora propícia para que isso aconteça. Né? Não na hora do fervo. Vamos ter uma DR aqui. Né? Não adianta, né? Eu falei DR, mas discussão de relações é de todos os tipos de relacionamento. Então, isso faz parte do nosso aprendizado. Né? Muitas vezes o saber calar. Né? A gente não adianta a gente dizer assim, nossa, vivo num mar de rosas. A gente não vive num mar de rosas. Né? Todas as criaturas enfrentam muitas dificuldades. Né? A gente pode dizer, mas se eu tivesse a vida do fulano seria mais tranquilo. É um erro a gente dizer isso. Né? Porque o fulano também tem suas dificuldades. Todos que estão aqui sobre a Terra enfrentam dificuldades. Né? Então, olha bem o que vai dizer, ó. Amai, pois, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos, porque o sabeis agora. Esse infeliz que repelis, talvez seja um irmão, um pai, um amigo que afastais para longe de vós. E então, qual será o vosso desespero em o reconhecendo no mundo dos espíritos? Ele fala assim, né, muitas vezes a gente afasta as criaturas de nós, né, e o Espiritismo ele é bem franco conosco, né, e até foi Jesus que falou isso para nós. Jesus disse assim, né, quando ele estava para jantar lá numa casa, e daí vieram chamar eles, teus irmãos e tua mãe estão lá fora. E Jesus disse assim, quem são meus irmãos? Quem é minha mãe? Isso deixou todo mundo meio confuso. Mas ele sabe quem que é. Só que Jesus, um espírito muito mais adiantado, ele quis falar assim que todos nós, né, a gente vai reencarnando em diversas famílias, né, a gente conhece muitas criaturas ao longo das nossas existências, e daí, por isso que dizem que
aquele ali, aquele que é nosso próximo ali, pode ter sido um parente nosso em outra existência, né? Então, hoje a gente não lembra, mas quando a gente volta ao plano espiritual, a gente tem acesso a todas as informações. E, por exemplo, se eu fiz mal para alguém, né, e daí do outro lado lá eu reencontro essa criatura, fica meio complicado, né? A gente vai ficar meio com vergonha, assim, vai ficar meio, né? Ah, eu não queria ter feito isso, né? Então, para nós, assim, que o nosso proceder aqui na Terra seja da melhor maneira possível para com todos. Tá? Que a gente faça um esforço a mais, né? Tente escutar o que muitas vezes estão falando com a gente, né? Qualquer criatura que chegue perto da gente é um irmão, é um próximo a nós. Tá? A caridade moral, perdão, tem um pedacinho antes, ó. Desejo que compreendais bem o que pode ser a caridade moral, a que cada um pode praticar e que nada custa materialmente. Entretanto, a que é mais difícil de se pôr em prática. A caridade moral consiste em se suportar uns aos outros, e é o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde estáis encarnado no momento. Há um grande mérito, crede-me, em saber se calar para deixar falar um mais tolo. E ainda, aí está o gênero de caridade. Saber ser surdo quando uma palavra de zombaria escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém que acolhe a vossa entrada entre pessoas que frequentemente, erradamente, se creem acima de vós. Enquanto que na vida espírita, a única real, estão algumas vezes bem longe disso. Eis um mérito não de humildade, mas de caridade, porque não anotar os erros de outrem é caridade moral. Então, muitas vezes, né, o Haroldo até citou, né, para a gente cuidar mais da vida da gente, sabe? Cuidar assim, né, alguém muitas vezes, né, aquelas brincadeiras que muitas vezes podem fazer conosco que a gente não gosta, né? Deixa passar, né? Trabalho, né? É muito comum, né? Quem está na escola muitas vezes, né, fazem isso né, conosco, né? Então deixa passar, sabe? É uma coisa assim, tu não tem nada a perder, sabe? Dentro do lar da gente, a gente tentar ser um pouquinho melhor nos nossos atos, né? Não alfinetar. A gente não gosta de ser alfinetado. Nem disse no início, né? Que a gente vai começar a evoluir quando a gente não fazer a outro o que a gente não gostaria que fizessem por nós, para nós. Então que a gente tenha um tato a mais, ó, né? A gente muitas vezes gosta de brincar com a criatura, né? Dar umas alfinetadas, né? A gente sabe que está incomodando, não faça. Né? Eu e meu pai, assim, a gente vive meio que se alfinetando, né? Até ele ficar bravo. Ele dificilmente me tira do sério, sabe? Mas eu vou deixando, deixa pra lá. Né? Eu brinco da mesma forma e ele já fica bravo. Né? Então, deixa pra lá. Né? Então, são coisas assim, sabe? Dentro do lar da gente. Deixa um ar melhor, deixa um ar mais tranquilo. Né? Dentro do trabalho da gente, quando as criaturas se entendem, é muito mais prazeroso. Né? Há entendimento entre as criaturas, né? E a gente faz amigos. Onde há uma inimizade, quando a gente consegue curar essa inimizade, a gente pode descobrir amigos. E talvez seja um dos maiores desafios da gente, né? Dizem que a gente parte daqui sozinhos. A gente chega sozinho e a gente vai partir sozinho. Mas os amigos que a gente faz aqui, os elos, esses laços de amizade, eles se perpetuam.
A parte ruim são os laços de inimizade, que também nos acompanham onde a gente for. Quando a gente reencontra uma criatura e muitas vezes nos arrepia, é sinal que existe algo a ser curado. E quando a gente encontra alguém que, parece que eu conhecia a vida inteira, dei muito bem. É alguém que tem muitas vezes uma simpatia por nós. Ali você tem um amigo. Vai ser muito bom quando a gente estiver nesse plano e a gente tiver amigos. E não haver mais inimizade. Então, mas isso é o futuro. A gente vai fazendo agora para nós o objetivo maior. Curar, perdoar, amar. Objetivo para nós. Dentro do lado da gente, mais tranquilidade, mais paciência. É uma forma de caridade. Falou aqui que a mais fácil é a caridade material. Consiste em a gente só dar algo. Agora, se suportar uns entre os outros é muito difícil. Suportar é passar por cima do orgulho que cada um carrega. É uma tarefa muito árdua. O egoísmo que cada um muitas vezes tem. Aquelas campanhas muitas vezes que fazem, minha companheira ela faz bastante isso. Ela faz assim, olha, o guarda-roupa dela, eu não estou mais usando isso. Tá bem boa a peça. Vai lá e doa. Eu sou mais apegado. Olha, meu guarda-roupa tá lá, sempre as mesmas coisas. Não uso, mas eu tenho na cabeça que eu vou usar. Existe um certo desapego aí a ser trabalhado, Então isso tudo a gente vai aprendendo, Essa é a caridade material, Olha, daí só para terminar. Entretanto, essa caridade não deve impedir a outra, mas pensai sobretudo em não menosprezar o vosso semelhante. Lembrai-vos de tudo o que vos tenho dito. É preciso lembrar, sem cessar, que no pobre rejeitado talvez repilais um espírito que vos foi caro e que encontra momentaneamente em posição inferior à vossa. Eu revi um dos pobres da terra que pude, por felicidade, beneficiar algumas vezes, e a quem me cabe agora implorar por minha vez. Recordai-vos de que Jesus disse que somos irmãos, e pensai sempre nisso antes de repelir o leproso ou o mendigo. Adeus. Pensai naqueles que sofrem e orai. Irmã Rosália, Paris, 1860. Então ela falou assim que as posições até no mundo elas se trocam, tá? O poder ele muda de mãos. Então se eu faço mal ou me ponho sobre algo ou alguém, provavelmente aquela coisa que o mundo dá voltas é verdade. Então que eu não use jamais para me sobressair sobre alguém. Porque isso certamente eu fiz um plantio e eu vou colher. Se eu uso algo para muitas vezes machucar alguém, aquilo vai voltar para mim. Acho que era Pedro, quando Jesus foi para ser preso lá, que ele recebeu o beijo de Judas, Pedro se revoltou contra os soldados romanos e chegou a cortar a orelha de um. E Jesus pegou e parou Pedro e disse para ele: não faça isso. Quem pela espada fere, pela espada perecerá. Tá? Ele quis dizer, tudo que a gente faz, volta. Se a gente é mal para alguém, a gente vai sofrer desse mal. Então que o nosso trabalho seja assim, voltado para que a gente não pratique mais isso. Não deseje mais esse mal. Alguém nos feriu, nos machucou. Nos fez um grande mal, nos logrou. Que a gente não deseje de volta aquilo. Que a gente deseje para aquela criatura
que ela abra os olhos enquanto é tempo e que ela se refaça para não sofrer futuramente. Então, é um trabalho aí para cada um, né? Então, tá estourado o tempo, gente. Vou agradecer a atenção de todos. Né? Hoje eu fiz sobre a caridade material e a caridade moral, né? E daí só lembrando, né? Tá vindo aí o dia de finados, né? Para que a gente, né, nesse momento, né, a gente faça uma prece, né? A gente peça, né, nesse dia, principalmente, né, para aqueles que estão lá do outro lado, né? É uma data assim que é permitido muitas vezes quem tem o merecimento de vir visitar a gente aqui na Terra. Eles nos visitam, né? Veem como é que a gente está, né? Então a gente deseja o bem onde quer que eles estejam, né? E que a gente faça por merecer assim, ó, ah, que legal, estão indo bem sem eu aqui, né? E volta, né, ao plano espiritual. Como é bom se isso se estiver acontecendo, né? E não que a gente fez tudo que a pessoa não gostava. E daí a gente, ah, fica meio complicado aí, né? A gente vai ter que se desculpar lá do outro lado quando a gente se reencontrar, né? Então, eu gostaria. Ah, só um breve lembrete. Vai ter ali no Ordovás, vai ter uma sessão de cinema que é Cepé, o Guerreiro da Paz. Tá? Já estão esgotadas a sessão das 5 e das 7h30, mas tem uma sessão que é às 8h30 daí, tá? Quem quiser, daí é só procurar o pessoal da casa aqui, deixar o nome, e daí no caso o ingresso lá é gratuito, né? Mas precisa ter o nome daí na lista, né? Então se alguém quiser, daí é só deixar o nomezinho aqui, com o pessoal da casa daí, tá? Agradeço a atenção de todos, né? Que a gente tenha mais paciência, mais cautela, né, no nosso proceder. É muito importante isso. Tá? Agradeço a atenção de todos e fazer uma precinha para encerrar, dizendo assim: obrigado, Pai, por mais essa noite. Obrigado por esses lembretes trazidos dessa doutrina, que tanto tem a nos ensinar, a nos consolar. Obrigado, Pai, por poder conhecer essa doutrina. Pedimos, como eternos pedintes que somos, para que Deus ilumine todas as criaturas que estão em sofrimento neste planeta. Permita, Pai, que possam encontrar paz, tranquilidade, meios de resolver seus problemas. Que nós, a nosso turno, possamos, ao término desses trabalhinhos, logo após os passes, podermos voltar aos nossos lares, muito melhores que quando aqui aportamos. Só temos a agradecer, Pai, por tudo. Obrigado, Mestre Jesus. Obrigado, Pai. Obrigado a todos os irmãos que prepararam esse ambiente, com todo amor, com todo carinho, para nos receber nesta noite. Que tua paz, tua luz, Mestre Jesus, esteja com todos, hoje e sempre. Assim seja.